Olá, começa agora o Ação Parlamentar, que hoje está cheio de informação para você. Vamos apresentar um projeto de lei que tramita na Câmara e que prevê que a distribuição de medicamentos na cidade aconteça em todas as unidades básicas de saúde do município. Também vamos falar sobre o Super El Niño e a possibilidade de eventos climáticos extremos, que exige discussão de políticas públicas. E você sabia que a Câmara Municipal tem um memorial legislativo? A gente vai mostrar os arquivos que contam um pouco da história da Casa de Leis e também da cidade e como visitá-lo. E o aeroporto da cidade recebeu o nome de um engenheiro do ITA que foi pioneiro nos estudos de viabilidade do uso do álcool como combustível. Você sabia? Então fica por aí. Esse é o Ação Parlamentar. E a gente começa o programa de hoje falando de clima. Você já deve ter ouvido falar do El Niño, que é um fenômeno que provoca um aquecimento anormal do Oceano Pacífico e muda o padrão atmosférico. Aqui no Brasil, ele costuma provocar secas prolongadas no norte e no nordeste e chuvas volumosas no sul do país. E parte da comunidade científica já considera alta a possibilidade de um Super El Niño, que seria resultado das mudanças climáticas. Diante dessas informações, a preocupação é com eventos extremos, que podem ficar cada vez mais intensos. Por isso, é preciso pensar em políticas públicas e essa discussão também passa pela Câmara. O mapa é a forma mais prática de representar a realidade climática vivida nos últimos meses. A mancha vermelha é o sinal do aquecimento do Oceano Pacífico, que caracteriza o fenômeno El Niño. O fenômeno do El Niño é um fenômeno bastante complexo que envolve atmosfera e oceano. Então, as alterações do oceano influenciam as alterações da atmosfera, que por sua vez também influenciam no oceano. Então, um fenômeno combinado e como trabalham juntos de alguma forma oceano e atmosfera, é um fenômeno que acaba durando muito tempo. Este fenômeno começou mais ou menos no mês de junho e ele deve durar pelo menos até o próximo outono, próximo ano. O El Niño tem consequências diferentes em cada região do país. O fenômeno aumenta o risco de seca nas regiões norte e nordeste e de grandes volumes de chuva no sul do Brasil. As alterações normalmente que o El Niño provoca é uma diminuição das chuvas na região centro-norte do Brasil e um aumento das precipitações na região sul. Então, por exemplo, essa seca histórica que está se observando na Amazônia, ela é diretamente influenciada pelo fenômeno do El Niño, também pela temperatura do Oceano Atlântico, mas fundamentalmente pelo fenômeno do El Niño. E as grandes inundações, com grande frequência que estamos tendo na região sul do Brasil, também são consequência do fenômeno do El Niño. E claro que essas mudanças climáticas também ficam bem evidentes aqui em São José dos Campos. No Parque da Cidade isso fica bem claro. Aqui, por exemplo, na pista de corrida, ficou vazia. O calor afugentou os corredores. Dia quente também para os skatistas, que dessa vez preferiram ficar em casa. É que aqui na pista fica até mesmo difícil de enxergar por causa desse calor. E olha só, o dia ainda promete esquentar bastante, viu? E com o céu aberto desse jeito, fica difícil até parar para descansar um pouco aqui no parque. E o campo fica assim, vazio. O pessoal não para nem mesmo para um piquenique. Quem arrisca o passeio em meio ao calorão procura formas de se proteger ou pelo menos ventilar um pouco. Situação que pode se estender até junho do ano que vem, durante toda a ocorrência do El Niño. O vice-presidente do Coman, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, explica que essas são algumas consequências do aquecimento do planeta. E no enfrentamento de um cenário como esse, o poder público tem papel primordial. Isso demonstra que nós estamos caminhando a passos largos para uma problemática social e ambiental muito grande, não no nosso município, como no país, né, e no planeta. Né? E tudo isso é resultado das mudanças climáticas. Né? O aquecimento global é resultado das mudanças climáticas que certamente a humanidade contribuiu, em certo ponto, em acelerar
né, em acelerar a retirada do carbono que estava escondidinho debaixo da terra via petróleo e etc. e tal, utilizando como combustível, né? Então a humanidade tem uma certa culpa e nós temos agora, né, enquanto município, enquanto cidadãos, né, fazer a nossa parte para tentar minimizar esse impacto. No Brasil, a Frente Nacional de Prefeitos assinou o Pacto Global pelo Clima e Energia, junto aos governos locais pela sustentabilidade e a União Europeia. O acordo pede uma maior colaboração entre cidades em todo o mundo. São José faz parte desse pacto e investe em sistemas como a Linha Verde, corredor sustentável construído exclusivamente para o VLP, o veículo elétrico que não polui o meio ambiente. Tem ainda o Plano Municipal de Arborização, que conta com mais de 80 mil árvores no perímetro urbano cadastradas, segundo a Prefeitura. São José, você tem um plano diretor que foi bem estudado nessa região de não deixar muito adensamento maior, né? Nós temos também que saber controlar o tamanho da cidade. Chega um momento que você tem a capacidade de suporte na nossa residência. Então nós temos também que ter uma capacidade de análise, né, de qual o tamanho de São José que nós queremos. Então São José, a prefeitura, né, junto com as ONGs, nós estamos fazendo isso. Você tem o plano de obras, que é um marco interessante também para nós, que favorece aos empresários, a quem quer construir, colocando características de sustentabilidade, um telhado verde, armazenamento de água da chuva, que é muito importante. São detalhes que nós, com o tempo, vamos desenvolvendo e São José está bem à frente disso. Na Câmara, a Comissão de Meio Ambiente debate o assunto. Para os vereadores, é preciso respeitar a legislação federal e incentivar a participação da sociedade na preservação dos bens naturais. Eu acho que está faltando uma participação da sociedade em si, tá certo? No sentido de se conscientizar de que nós temos que fazer a nossa parte de proteger o meio ambiente. É o meio ambiente que vai proteger a gente de todo esse, né, esse clima que fica muito difícil para a gente sobreviver num clima tão descompensado como nós estamos vendo aí, tá certo? Então, vejo que o que falta para todos nós, todo cidadão brasileiro, ter essa consciência de que precisamos fazer de tudo para que a gente possa agredir menos o meio ambiente. Em 2010, foi inaugurado o Memorial Legislativo, que hoje fica no hall de entrada da Câmara Municipal. Os registros são um passeio pela história da Casa de Leis e também da cidade. As fotos e imagens antigas convidam para um passeio pela história de São José dos Campos. Os registros estão expostos no hall de entrada da Câmara Municipal. É o Memorial Legislativo. No acervo, maquetes de prédios importantes, como a do Mercado Municipal, documentos como o primeiro processo de 1948, de autoria do Poder Executivo. A preservação desses arquivos é resultado do trabalho realizado pelo Núcleo de Pesquisa Pró-Memória, que existe desde 2003. É uma parceria entre Câmara Municipal, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Universidade do Vale do Paraíba. Nós conseguimos contar essa história, vamos começar lá, desde a sua fundação, né, até os primeiros projetos de lei, né, as primeiras fases que nós tivemos, né, a época senatorial, a época industrial e hoje a época moderna de uma cidade completamente modernizada. Então nós temos essa gratificação de em 2003 a gente possibilitar, você vê, são 20 anos que nós estamos fazendo e boa parte da história de São José está contada nesse memorial nosso. Inaugurado em 2010, o espaço é aberto para visitação e recebe estudantes e moradores da cidade que, de uma forma descontraída, aprendem um pouco mais sobre a história da cidade e do Poder Legislativo Municipal. Para esse professor, o memorial tem a função de apresentar o papel da Câmara como instituição fundamental para o exercício da cidadania.
A Câmara ela tem em si essa importância, a importância de construir, né, de uma forma democrática, os aspectos e as normas que vão reger ali de uma certa forma uma determinada sociedade. Um outro aspecto muito importante da Câmara é que ela é inicialmente no nível local a primeira instituição de representatividade do povo. É ali que o povo vai colocar os seus representantes para representá-lo naquelas demandas que são locais, questões que vão da preservação do meio ambiente, melhoria das escolas, mais creches. Então, ter a noção do papel da Câmara Municipal e o papel que ela exerce dentro dessa realidade social é fundamental. O icônico prédio, localizado no centro da cidade, foi construído somente em 1926. Durante 3 anos, serviu à Câmara, depois foi sede de uma escola e, posteriormente, em 1969, voltou a abrigar o poder legislativo. Edna se lembra de quando era estudante e participava das sessões plenárias. Eu estive aqui nessa plenária muitas vezes, ou você era a favor totalmente de tudo aquilo que estava sendo discutido, ou você era contra e tinha sua voz, você tinha o direito de você se expressar, se manifestar. A maior parte dos jovens tinha essa sede de participação, mesmo para estar entendendo a política que se aplicava na época, né? Eram anos pesados, década de 70, muita coisa mudando no próprio país. Então a gente tinha essa abertura e tinha o retorno de ter uma casa onde você tinha voz. E a Câmara Municipal era exatamente isso. Atualmente o prédio abriga o Museu Municipal e está sendo reformado. Inclusive o plenário, onde Edna participava das discussões sobre políticas públicas, que agora é palco de atividades culturais. Isso aqui é uma concha, né? A acústica desse prédio é incrível, é maravilhosa. Então, para aproveitar mesmo com apresentações musicais, com peças de teatro, né? Contação de histórias, enfim, a parte artística é recebida exatamente aqui nesse local. A reforma da antiga Câmara é focada no interior e na estrutura do prédio. A fachada segue com as características originais preservadas. O historiador reforça a importância de guardar a história da cidade para a manutenção da identidade joseense. Valorizar a memória, ter um trabalho de sempre estar divulgando a memória, levando isso para as escolas, museus e espaços afins, é importante, sobretudo, para a gente estar sempre revitalizando esse sentimento de valorização da nossa memória, dessa nossa identidade local aqui no caso. Se a gente almeja ter uma noção de sociedade, né, que abarque todos os aspectos possíveis, a gente precisa de um conhecimento sobre o nosso passado. É importante você resgatar esse passado, principalmente, né, e trazer para o futuro. E no próximo bloco a gente mostra um projeto de lei que propõe que a distribuição de medicamentos aconteça em todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade. É daqui a pouquinho. Voltamos com o Ação Parlamentar. E um projeto de lei do vereador Roberto Chagas, que tramita na Câmara Municipal, propõe que a distribuição de medicamentos no município aconteça em qualquer unidade básica de saúde da cidade. A reportagem a seguir explica melhor essa proposta. A busca pelos remédios oferecidos pela rede pública de saúde pode se tornar mais simples em São José. Tramita na Câmara um projeto de lei de autoria do vereador Roberto Chagas, que pretende adaptar a dinâmica de entrega dos medicamentos. Atualmente, o munícipe pode fazer a retirada somente na unidade básica de saúde do bairro em que mora. A proposta do parlamentar autoriza o Poder Executivo a disponibilizar os medicamentos para qualquer morador, em qualquer UBS. Hoje, em São José dos Campos, existe uma forma de distribuição que, na minha opinião, é errônea. Hoje, a população só consegue retirar o medicamento se for na unidade de saúde do seu bairro, na sua área de abrangência. E nós, pelo fato de trabalharmos no dia a dia, junto da comunidade, nós recebemos de toda a parte da cidade a informação da falta de medicamento. Só que falta em uma unidade
E tem outras unidades. Então a importância da gente aprovar esse projeto é esse munícipe, é esse paciente poder sair da unidade dele, onde ele não encontra esse medicamento, e ir para qualquer unidade dentro da cidade e poder voltar para sua casa com essa medicação. O artigo 2 do projeto especifica quais medicamentos seriam incluídos na medida. Segundo o texto, seriam os remédios de uso frequente e necessário para o tratamento de doenças e condições de saúde comuns. A elaboração da lista será realizada periodicamente e revisada pela Secretaria de Saúde. As maiores reclamações que a gente recebe na área de saúde é a falta de medicamento. E a gente sempre cobra a população, mas esse medicamento que você está querendo, ele tem na rede pública? Não, Roberto, no mês passado eu estive aqui e eu retirei esse medicamento. É de uso contínuo. A gente está sempre aqui buscando essa medicação. E nessas últimas semanas, a gente está sem esse medicamento. Quem precisa ir até a unidade de saúde com frequência vê a mudança com bons olhos. Seria, porque daí você, se for fazer alguma coisa em outro bairro, você poderia pegar lá. Quase todos tem que comprar. Você chega aí e não tem nada. Melhoraria muito, sabe por quê? Porque para mim se torna difícil ir lá na UES, porque eu tenho minha filha especial e tenho que pegar ônibus. E aqui é pertinho minha casa daqui, só eu vinha com ela a pé mesmo. A facilidade na retirada do medicamento pode evitar que aconteçam outros problemas, como a automedicação. Hoje seria muito importante, quando o paciente vir à drogaria, procurar sobre alguma medicação, procurar o profissional capacitado, gabaritado, para lhe trazer o melhor atendimento e trazer todas as informações referente às medicações. Muitos pacientes eles vêm com uma ideia centrada culturalmente de casa, como também de dicas através de internet, de redes sociais, né? Então o paciente chega ao nosso estabelecimento com essas ideias, né? Com essas medicações que já tomam, ou o tio toma, ou o amigo tomou. Por isso que é muito importante ter o profissional farmacêutico, atendimento profissional farmacêutico, para dar essa atenção farmacêutica a esse paciente. Caso seja aprovado, a distribuição dos medicamentos pode mudar, mas o protocolo de retirada continua o mesmo, ou seja, mediante a apresentação de receita médica válida, emitida por um profissional cadastrado no Sistema Único de Saúde. Você tem uma unidade de saúde que por mês você está dispensando ali 300 medicamentos, é só questão de você solicitar um pouco mais acima de 300, que você não vai ficar sem medicamento dentro da sua unidade. É pelo contrário, eu acredito que agora, esse novo formato, a gente conseguindo fazer com que esse projeto passe aqui na Câmara e o prefeito sancione essa lei, a gente vai conseguir ter um controle maior. Hora de fazer mais uma pausa e você vai conhecer no próximo bloco a história do homem que dá nome ao aeroporto da cidade. Não saia daí porque é muito interessante. A gente volta já. O engenheiro Urbano Ernesto Stumpf fez parte da primeira turma de Engenharia Aeronáutica do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele foi pioneiro nos estudos sobre a viabilidade do uso do álcool como combustível. O restante da história a gente acompanha juntos na reportagem. E aí você vai entender por que o aeroporto de São José dos Campos recebeu o nome dele. Aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf. Quem passa por aqui muitas vezes nem imagina quem foi a pessoa que dá nome ao terminal. Descendente de alemães, cientista, pesquisador, trata-se de alguém muito importante para a história do país e que a gente te apresenta agora. Essa viagem começa longe de São José, lá no Rio Grande do Sul, onde Urbano nasceu. História que a neta dele conhece bem. O Urbano nasceu em Não Me Toques, no Rio Grande do Sul. E depois disso, ele foi para o Rio de Janeiro e mais para frente veio para São José dos Campos. Tinha 3 filhos, né? E ele era de origem alemã, quer dizer, os avós dele vieram da Alemanha. Ele foi criado por esses avós, porque a mãe dele faleceu quando ele tinha
1 aninho de idade. Então, ele já era professor do ITA e, no caso, a minha mãe morava com ele e uma irmã chamada Lia. Então, Sônia e Lia moravam com o Urbano e o outro irmão, Renato, já estava estudando fora, estudando engenharia fora. É o que eu lembro quando, né, minha mãe contava as histórias e tal. Claro que aos poucos, Stumpf demonstrava a paixão pela tecnologia e inovação. Esses são registros da Revoada Gaúcha, da década de 50, quando ele ainda voava como civil. Já na carreira militar, fez parte da primeira turma do ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, que na época era sediado no Rio de Janeiro. Uma fase que o filho Renato viveu com o pai. Ele veio logo que se formou em engenharia na primeira turma do ITA, que foi de militares, lá no Rio de Janeiro, na Escola Técnica do Exército. Militares da Aeronáutica. O Exército estava dando aula para eles. E já que ele se formou, ele já veio para cá, mas o ITA pegou professores americanos para dar aula. Só que quando que veio para cá um professor alemão, e ele preferia falar alemão. Meu pai falava bem alemão. Já em São José, passou a ser professor e pesquisador do Instituto. E mesmo na companhia de cientistas do mundo todo, mantinha a simplicidade. Quando a gente vinha aqui em São José, a gente sempre tinha o contato com as pesquisas dele, os experimentos dele. E eu sempre fui muito curiosa. E se eu perguntasse, tinha um motor enorme lá, com um monte de pecinhas, se eu perguntasse para que servia aquela peça, ele explicava de uma maneira que eu, uma criança, entendesse. Né? Ele se preocupava com isso. Ele ia explicar de um jeito muito mais técnico para um aluno dele, de faculdade. Ele se preocupava com uma criança de 5 anos ou com um adolescente de 13, 14 anos. Ele focava naquele público para o qual ele estava explicando. Em 1973, uma crise mundial mudaria tudo. Com a instabilidade no fornecimento global de petróleo, o governo brasileiro procurava alternativas para escapar do desabastecimento de combustíveis. E o maior avanço tecnológico da história da indústria automobilística nacional nasceu diante dessa dificuldade. Stumpf tinha a solução: motores movidos a álcool. Nascia aí o Pró-Álcool, uma iniciativa conjunta dos fabricantes de automóveis, governo e acadêmicos. Foi quando Paulo, hoje pesquisador aposentado, conheceu o Urbano. Os estudos teóricos do Stumpf mostravam que o álcool ele podia ser um substituto bom para a gasolina, né? Pelo cálculo que ele fazia, um motor a álcool podia, por exemplo, gastar apenas 12% a mais do que o motor a gasolina. O trabalho que a gente fez com o álcool permitiu que na segunda crise do petróleo, em 79, o Brasil não parasse, o Brasil continuou. E houve muitas conversões de motores a gasolina para álcool. Então a gente tinha uma alternativa, né? Enquanto que na Europa praticamente os carros pararam, né? Isso desde a primeira crise do petróleo, aqui no Brasil a gente continuou rodando. O MAB, Memorial Aeroespacial Brasileiro, abriga um Dodge 1800. O carro, popularmente conhecido como Dodginho, foi o primeiro veículo a utilizar o álcool como combustível. O resultado de tudo isso foi o maior programa dedicado ao incentivo de biocombustíveis renováveis do mundo, feito que rendeu a Stumpf a alcunha de pai do motor a álcool no Brasil. O Stumpf, na verdade, ele já pensava em álcool desde que ele passou pela primeira vez no ITA, na década de 50, ele já advogava o uso do álcool nos motores automotivos. Depois ele foi para São Carlos, continuou também com essa ideia e voltou depois para o PMO, já como pesquisador e não como professor, também continuando a insistir, né, no álcool, metanol, na época a gente chamava de álcool, né, como combustível dos motores. O projeto garantiu a Stumpf diversas premiações. Os registros do reconhecimento pelo serviço prestado ao país são guardados com muito carinho pela família. Poucas pessoas sabem quem foi, né? Eu vejo até com os meus colegas, quando eu falo o nome do meu avô, ninguém
Eu falo assim, foi ele que inventou o motor a álcool. Quer dizer, infelizmente, isso aconteceu com ele e acontece com um monte de cientistas, né? Mas isso não importava para ele, não era uma coisa que incomodava o meu avô. Ele queria fazer pesquisa, ele queria estar ali no mundo dele, ele não precisava da fama. Eu, como neta, sinto dele não ser tão reconhecido como eu acho que ele deveria ser. Em novembro de 2004, a Presidência da República reconheceu a importância do trabalho de Stumpf. A Lei Federal 10.968 denominou o terminal de São José dos Campos como aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf. Um reconhecimento não só do orgulho da família, mas também do país. Ele conseguiu pagar para o Brasil o que o Brasil fez para ele também. Então esse era o enfoque dele. Quanto orgulho, né? Saber que a nossa cidade produz tanto conhecimento. E o Ação Parlamentar termina aqui. Não se esqueça que toda a programação está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Até a próxima. Tchau, tchau.